Bom dia, irmãos. Vamos a. Hoje traz uma mensagem de parte de Jesus. Importante. Por quê? Por que falo disso? Porque quando Jesus iniciou seu ministério, começou seu ministério, ele nunca procurou pessoas muito importantes, não. Ele procurou pessoas como todos nós, que trabalham, que procuram viver, mas que têm problemas. Tudo isto tem um resumo em o Sermão da Montanha. Quando você lê o Sermão da Montanha, vai entender como há muitas pessoas com necessidades distintas, e entre todos eles estavam seus discípulos. Isso é importante. Por quê? Porque Jesus fala de que os discípulos, estamos em Mateus capítulo 5. Ele fala de que é uma benção ficar perto dele, procurar falar disso. Mas há um ensino, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, 11. Vamos a ler. Mateus 5, 11. Diz assim: felizes serão quando vos insultarem, perseguirem e caluniarem por serem meus discípulos. Felizes. Por quê? Diz: sejam felizes porque os vão a insultar, perseguir e os vão a caluniar. A todos os cristianos vai acontecer isso. Eu sou um cristão e meu vizinho, ele vai falar mal de mim. Às vezes vão ver que eu sou um cristão muito aburrido. Vamos falar disso também. Mas Jesus falou: felizes serão. Depois fala ele: alegrem-se e encham-se de satisfação, porque é grande a recompensa que vos espera no céu. Pois assim também foram tratados os profetas que vos precederam. Isso já aconteceu. Anteriormente já aconteceu. Aconteceu para todo aquele que procura fazer a bondade de Deus. Para todo aquele que procura fazer a bondade de Deus, aconteceu isso. Agora, Jesus falou de sejam felizes, alegrem-se, e agora fala de uma coisa muito importante. Por que tem que ser felizes? Por que tem que alegrar-se? Porque vocês são a sal da terra. Nós temos um trabalho importante. Há irmãos e irmãs, muitas vezes há irmãos que gostam de cozinhar. Há irmãs que gostam, há irmãs que não. Há irmãs que não gostam de cozinhar. Há irmãos que sim. Então, quando uma comida não tem sal, ninguém quer comer. Ninguém. Job falou disso. Job 6,6 diz: quem gosta de uma comida insípida? Ninguém. Ninguém gosta de uma comida insípida. Eu acho que hoje ninguém gosta também de uma comida sem sal. Mas na comida a sal é muito importante. Uma comida com sal vai dar um sabor que já conhecemos, então muito gostoso. Assim, então, se a sal é importante na comida, a sal é importante segundo Jesus também diz. Versículo 13: vocês são o sal do mundo, mas se o sal perde as suas qualidades, poderá novamente salgar. Antigamente, a sal tinha uma importância no Médio Oriente. Por quê? Eles não tinham um frigorífico, não tinham. Por lo tanto, tinham que salgar a carne para preservar. E isso é importante aqui. Por quê? Porque Jesus está falando de essa importância.
de uma sal que preserva, sim? De uma sal que tem uma importância para a cultura, tem uma importância para a vida. Mas essa sal, quando já não tem sabor, é tirada, não serve. Havia um tipo de sal que servia para as plantas, mas essa sal que perde suas qualidades já não serve nem para isso. Se diz assim, 13 outra vez, já não diz presta para nada, senão para se deitar fora e ser pisado por quem passa. Uma sal insípida, uma sal que não presta. Agora, nós temos que analisar nossa vida para saber as qualidades da sal, para saber se eu tenho essas qualidades ainda. Sim. O cristão tem que ter muitas qualidades, procurando ser a sal da terra. Agora, eu tenho, por exemplo, 10, 15, 20 anos sendo cristão, mas não conheço se eu sou sal. Pode acontecer. Há irmãos que têm na vida 15 anos de ser cristão, mas ainda vivem no mundo. Aí, irmãos, acontece. Não nesta igreja, não. Pode ser, não. Mas em todo mundo há igrejas e há irmãos que moram assim. Tem uma vida assim. Agora, voltando a Mateus, capítulo 5, versículo 13, diz: vocês são o sal do mundo. Vocês quem? Seus discípulos. É dizer, todos nós. Todos nós somos a sal da terra. E temos um propósito: manter a terra salgada, dar sabor. Como damos sabor? Vamos ler os versículos. Sim. O primeiro versículo está em Colossenses. Eu sou sal, por lo tanto, eu tenho que dar sabor. Como? Colossenses, capítulo 4. Colossenses, capítulo 4. Já conhecemos outros versículos que para poder ser sal, primeiro temos que mudar nosso pensamento, senão não conseguimos ser sal. Temos que mudar isso, mudar nossa forma de pensar, mudar nossa forma de ver a vida espiritual, senão não conseguimos ser sal. Mas, aqui é um exemplo importante. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Fala assim... A ver. Não. Eu acho que ele confundiu. Sim? É? E assim. Neste ponto ninguém deve... Ah, não, sou em Tessalonicenses. Alguém tem Filipenses 4:6? Pode ler. A vossa palavra. Sim? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Obrigado. Ali empieza, nós somos sal. Aonde empieza isso? Nossas palavras, sim? Em nossas conversas. No trabalho, por exemplo, nós relacionamos com pessoas que não conhecem a Deus. Por lo tanto, não falam como filhos de Deus. A Bíblia falam como filhos do diabo, não como filhos de Deus. Nós falamos como filhos de Deus. Por lo tanto, há pessoas que procuram de uma dica, uma sugestão. Há pessoas que procuram de uma palavra de ânimo, mas essa palavra de ânimo pode ser dada de parte de um cristão, porque nós somos sal, porque nós damos sabor a esses problemas, nos damos uma saída
sim, uma saída inteligente, criativa, uma saída que pode ser a verdade. O mundo não, sim, o mundo não. Isso, legal. Então, em nossas conversas, inicia essa vida de sal. Nossas conversas, como nossas conversas entre pai e mãe, sim, e nessas conversas de casal, na conversa de pai com seus filhos, nessas conversas entre irmãos, nessas conversas, e depois no trabalho, sim, depois na escola, em todo lugar, nossas conversas têm que ser sazonadas. Sim. É como uma palavra que tempero, é assim. Isso, assim tem que ser nossas conversas. Palavras de vida, palavras de aliento, palavras de ânimo. Aí empieza tudo. Agora sim, consegui o versículo. Que a vossa conversação seja sempre agradável e com interesse, sabendo dar a resposta exata a cada um. Nós somos sal da terra e nos falamos assim. E sim, mas o versículo, mas eu lembro que são 5 ou 6 versículos que vamos a ler e depois disso estamos prontos para seguir sendo sal. Próximo versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23. Quando nós somos sal, damos fruto. E damos muito fruto, fruto em abundância. Isso fala Jesus Cristo, falou disso. Disse que Ele é a vid, é assim? Vid? E nós somos os pámpanos. E temos que dar fruto. Também outra parábola ele falou que nós damos frutos de 30, 60 e 100 por 1. Você tem que ter aqui uma coisa. Então, quero dar fruto de 100 por 1. Se quer dar fruto de 100 por 1, diz Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. E versículo 22 e 23. Diz assim. Diz, o Espírito, pelo contrário, produz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, modéstia, autodomínio, e contra estas coisas não há lei. Nós somos a sal, por lo tanto, nos mostramos muito amor, muita paz, muita calma, e assim. Essa é a nossa vida de ser sal. Em um mundo onde há muitas guerras, nós somos paz. Em um mundo onde há muitos problemas, nós somos uma calma. Por quê? Porque nossas conversas estão cheias disso, sim, de paz. Há pessoas, por exemplo, o irmão fala às vezes de oremos por Venezuela. E pronto, temos que orar por Venezuela. Temos que orar por todo mundo. Mas orar para quê? Orar por quê? Orar por os irmãos, para que eles suportem, para que sua fé fique firme. Sim? Não podemos orar às vezes porque eu não quero que haja mais guerra. Podemos orar por isso, mas o importante é a fé do irmão que mora em um país com guerra. Porque o importante é a fé. Quando um irmão, por exemplo, de outro país, ou país em conflito, como Cuba, por exemplo, como Venezuela, como Colômbia e tal, eles falam com nós, o irmão tem um problema e tal, sim. Nós falamos com ele, tenha fé, tenha esperança. Jesus Cristo vai voltar. Isto que está acontecendo é momentâneo. Mas quando Cristo volte, Ele vai procurar corações fortes, corações firmes. Sim? Irmãos e irmãs que tenham uma fé firme. Irmãos que ainda, quando não tinha para comer, ficaram firmes. Ainda quando não tinha trabalho, ficaram firmes. Vai procurar isso. Por quê? Porque já falou assim em Mateus capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Já falou disso. Vai ser difícil a vida. Por exemplo, em século I aconteceu isso. Havia muita persecução, mas eles tinham que ficar felizes. Eles tinham que ficar assim. Por quê? Porque Deus vai procura e seguirá procurando. E quando Jesus Cristo volte, vai procurar esses corações. Corações enchidos, é assim? Sim. Enchidos de fé. Estou aprendendo palavras. Nossa. Sim.
corações assim. Se eu sou sal da terra, tenho que estar assim, com muita esperança. Por quê? Porque isso que produz o Espírito. Por lo tanto, eu vou levar hoje que eu sou sal da terra, minhas palavras, minhas conversas têm que ser sazonadas, também que o Espírito faça em mim que eu dê fruto. Outro versículo. 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Porque eu tenho que dar, eu sou sal quando falo, eu sou sal quando faço as coisas, mas eu também tenho que ser sal com o meu vestuário. É importante, porque 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Por quê? Porque o mundo está cheio de modas, de uma vida que não agrada a Deus. E às vezes os cristãos somos envolvidos nessas modas. Essa é a palavra. 2:9 diz: as mulheres quero pedir que se apresentem com dignidade, com modéstia, sem grandes penteados, nem ouro, nem joias, nem vestidos luxuosos. Mas eu acho que este ensino não é só para mulheres. Eu acho que é para todo mundo, todos os cristãos, homem e mulher. Todos temos que vestir com modéstia, com respeito a Deus, respeito ao nosso corpo, porque este corpo é de Deus. O que falamos hoje nas ofertas, esta é uma oferta para Deus. Por lo tanto, eu tenho que guardar esta oferta para Ele, é só para Ele. Então, minha forma de vestir, minha forma de falar, minha forma de fazer as coisas, tudo isso é sal em um mundo desordenado, em um mundo que não conhece Deus, em um mundo que não faz a vontade de Deus. Eu sou essa sal. Mas outro versículo, 1 de Coríntios, capítulo 15. Sim, 1 de Coríntios, capítulo 15. Temos que ser sal também quando falamos de Deus. Quando falamos de Deus, temos que ser sal. Temos que falar o que a Bíblia fala. Temos que falar como Deus fala. Quando falamos do Evangelho. 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Quero recordar aos irmãos a boa nova que vos anunciei, a qual também acolheram, e na qual se têm mantenido firmes. Agora, Paulo de que está falando? Paulo está falando do Evangelho que ele recebeu. Nunca falou de mais coisas. Falou o que Deus deu para falar. Por lo tanto, nós temos que falar da vida de Jesus Cristo, porque somos sal. E falamos disso para que as pessoas conheçam a Deus. Eu não posso falar de meu testemunho, porque meu testemunho é bom, mas é melhor falar de a Bíblia, de a vida de Deus, que o que Deus quer que nós façamos. Então, eu vou falar, se eu sou sal da terra, minhas conversas têm que estar sazonadas. Também, eu tenho que dar muito fruto, que o mundo possa ver esse fruto, que meu vestuário seja um vestuário agradável para Deus. É o que importa, agradável para Ele. Não, às vezes não é agradável para mim, mas é agradável para Ele. Por lo tanto, eu vou vestir como agrada a Ele. Depois, quando eu falo de o Evangelho, eu vou falar o que Jesus Cristo quiser que eu fale. O que falou Pedro no primeiro sermão, assim como falou ele, assim como falou Estevão, assim como falou Pablo, assim como falaram eles, que sempre falaram de quem? De Jesus Cristo. Sempre falaram dele. Então, eu vou aprender 4
4 coisas hoje. Porque eu sou sal. Eu não quero perder as qualidades de ser sal. Mas se eu não prego o Evangelho, estou perdendo uma qualidade. Se eu não falo como tem que falar um filho de Deus, estou perdendo outra qualidade. Se eu não visto como viste uma pessoa com temor a Deus, estou perdendo outra qualidade. E se finalmente eu não dou fruto como um filho de Deus, estou perdendo outra qualidade. Por lo tanto, fala Jesus em Mateus capítulo 5, versículo 3, que essa sal já não presta. Há cristãos que ainda hoje não sabem se sua vida espiritual presta ou não. Por lo tanto, meu trabalho, como seu trabalho, como o trabalho de todos nós, é ajudar este irmão. Ajudar para quê? Para que ele dê fruto. Para que ele tenha, mais uma vez, essas qualidades de ser sal. Por quê? Porque Deus dá essa oportunidade. Como acontece isso? Pedro fala de que nós temos que fugir da tentação e assim recobramos essas qualidades. Vestir as modas de hoje, isso é uma tentação muito grande. Mas quando conhecemos a Deus e huimos disso, então estamos recuperando essas qualidades. Quando eu falo como filho de Deus, estou recuperando essas qualidades de ser sal, qualidades que todos os cristãos temos que ter hoje. E, a propósito disto, hoje é uma oportunidade para que os irmãos que não estão perseverando todos os domingos tenham outra vez a oportunidade de retomar essas qualidades. O irmão Guedes falou, é um estudo que uma qualidade de um cristão é ter o desejo de estar todos os domingos na igreja. Mas não sempre, não é todos os domingos, todas as vezes que há oportunidade. Por exemplo, esta quarta-feira nós temos uma reunião. Procuramos ter essa reunião. Por quê? Porque procuramos ser sal. Por isso, hoje é uma oportunidade para convidar a todos os irmãos que moram perto do local de reunião, sim, para que possam vir. Vamos vir cansados, sim. Vamos vir com fome, sim. Vamos vir com sonho, sim. Mas vamos vir. Por quê? Porque somos sal. É incrível como podemos ver uma quarta-feira a mais um irmão que ore conosco, que cante conosco. É incrível como isso anima aquela igreja siga fazendo isso. Como acontece com os irmãos de Aveiro, por exemplo, fazer uma reunião, isso ajuda muito os irmãos. Mesma coisa acontece em Braga com os irmãos de Braga. Eles ajudam muito, anima a seguir fazendo isso. E os irmãos que fazem estudo em linha, por exemplo, ajuda muito. Por quê? Porque somos sal. Todas essas coisas que fazemos ajudam para volver a ter essas qualidades de ser sal. Finalmente, vamos a ler mais um versículo e depois vamos a cerrar. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Eu acho que você já tem aqui Romanos 12:2. Não vos conformeis. Temos que renovar nosso entendimento, mudar constantemente. Por quê? Porque somos sal. Porque nós preservamos, sim, a vida de outros irmãos. Ajudamos para que eles tenham o desejo de conhecer mais a Deus. O propósito de ser sal, meus irmãos, é animar-nos uns a outros. Esse é o propósito. Porque nós temos que ser sal, primeiramente, na igreja. E temos que ser sal no mundo. Sim. Mas, quando a sal está perdendo as qualidades, tudo isso se vê aqui, na igreja. E por isso é importante que nós nos animemos, que nossas conversas como irmãos hoje temos comigo. Nessas conversas,
falemos de que mais temos que fazer, onde vamos pregar, que outra atividade para animarmos como irmãos vamos fazer. Isso vamos falar hoje, que nossas conversas sejam sazonadas, sim? Que procuremos que outra coisa quer Deus que eu faça. Porque eu acho que Deus quer que façamos muitas coisas. Pregar o Evangelho, visitar doentes, sim, também animar irmãos que estão muito velhos, que visitar os irmãos que, por exemplo, hoje não vieram. Esse é o trabalho que tem que ser a igreja. Mas se nunca falamos disso, pode ser que estemos perdendo uma qualidade delas. Por lo tanto, meus irmãos, trabalhemos muito em ser a sal da terra e procuremos fazer a vontade de Deus. Obrigado.